Agora deixa eu falar da violência. Esse cidadão, um desses dias que meu pai chegava de madrugada... Cidadão, no caso, é teu pai? Não, esse cidadão que era dono dessa empresa, que era dono desse hotel, desse restaurante, bêbado, de madrugada. E daí meu pai era de um sindicato das empresas de restaurantes, bares similares, hotéis, não sei o que. Ele era desse sindicato, empregado. E era época de militarismo. E meu pai chegou e falou para ele, disse assim, olha, a gente tem que 7 horas da manhã estar no hotel para trabalhar. Então não dá para o senhor, agora que já todo mundo está servido, que todo mundo já comeu, que vocês estão só bebendo. E ele era do sindicato, meu pai é do sindicato trabalhador. Não dá para você dispensar a gente, em época de militarismo, não dá para você dispensar a gente para a gente ir embora, porque 7 horas da manhã a gente tem que estar no seu hotel trabalhando. E a gente vai embora e agora vocês se viram aí. Ele falou, não, quem manda aqui sou eu, você é meu empregado, cala tua boca, senão te mando embora. Blá, blá, blá. Humilhação, bêbado, né? Estava embriagado e humilhou na frente de todo mundo. Meu pai, eu acho que ele teve um instinto político na hora de reagir e ele deu um soco no olho do meu pai. Meu pai rolou por uma escadaria e quebrou o óculos e cortou embaixo aqui assim do olho, cortou um pouco, poderia ter pego no olho dele. Aí meu pai foi para casa, chegou aquele dia com aqueles restos e sobras de carne, com o olho cortado, machucado embaixo, o óculos quebrado e contou a história pra gente. E daí eu fiquei curioso com aquilo, ali eu comecei a entender o mundo político. Eu dizia assim, mas por que, pai? Por que aconteceu isso? Como assim? Mas você não estava trabalhando? Você não tinha que trabalhar de novo? Você não tinha que descansar? Você não tinha... Comecei a fazer perguntas. E as perguntas não tinham respostas. Todas as respostas convergiam para uma coisa só. Convergiam para... Eu não posso enfrentar ele. Por que você não pode enfrentar ele? Porque ele é amigo das pessoas que mandam no país. Né? Existe um presidente, que era o militarismo. E ele é muito forte, muito poderoso. Eu falei, mas você não tem que ir na polícia? Você não tem que dar queixas? Não tem, sei lá, essas perguntas. Eu não posso, porque dizem para mim assim... Não faça isso. Você não sabe com quem está lidando. Ele é dono de um veículo potente, ele é conectado com os militares, e os militares fazem torturas, os militares matam, as pessoas desaparecem. E meu pai contava essas coisas, e eu dizia, mas como assim, pai? E na época, olha que coisa curiosa, tinha um cara chamado Paulo Diniz, era um cantor. Ele cantava uma música, eu ando antes da Ria, não sei o quê, eu quero voltar para a Bahia. Mas eu pensava, daí essa música, eu li em algum lugar que essa música ele cantava falando sobre o Caetano Veloso que estava exilado, que estava fora do Brasil, cantando que tinha saudade da Bahia. Daí eu pensava assim, mas por que um cantor canta falando do outro que foi colocado para fora do país dele? Como assim? E daí numa parte da música ele diz assim, às vezes eu mando notícias minhas para Pasquim. Aí eu ia assimilando essas coisas, né? E junto com a história de violência dentro de casa, eu tinha uma fuga, que era ir para a Biblioteca Pública do Paraná. Amo esse lugar, é um templo para mim. Sim. E ali eu ia ler o Pasquim. E daí eu comecei a entender a história política do país. Isso me fez eu começar... Em primeiro lugar, eu escolhi o lado. Eu falei, já sei de que lado eu tô. Aliás, já sei de que lado eu não estou. Né? Porque assim... Se um país é uma casa, se você tem o teu lar, a tua casa, como é que uma pessoa põe você para fora de casa? Como é que o teu pai pode botar você para fora de casa? E de alguma forma, com a violência que eu sofria dentro de casa, foi o que começou a fazer conexão para mim. Eu falei, não, eu tenho que entender o mundo por outra ótica. Eu tenho que entender o mundo pela lógica da política, que eu sinto que o meu pai é contaminado pela política, pela violência política. E eu preciso transformar isso. Se eu não conseguir transformar, pelo menos eu preciso entender. Eu preciso observar para eu poder questionar, lutar dia a dia. Por isso eu tenho aversão a uma coisa que nós falávamos muito na faculdade. Eu dizia, o convencionalismo... É uma merda. Obrigado. Eu ia ficar constrangido de falar. Mas eu sempre dizia isso, o convencionalismo é uma merda. Porque o convencionalismo faz você só replicar todos os modelos que você encontra. Tudo que você encontra de modelo na sociedade se replica para proteger você mesmo. E você passa a ser um agente da violência. Porque em volta de você existe uma sociedade para ser transformada. Mas quanto mais para cima socialmente você está, mais você tem a tendência a ser conservador. Você fala, não, eu preciso preservar tudo isso.
Eu preciso preservar porque tá bem para mim. Eu olho em volta de mim, tá tudo ruim, então, então eu preciso preservar o que eu tenho. E você começa a negar aquilo ali. Tem muita gente que emerge socialmente, né? Cresce socialmente e passa a negar. Aí ele passa a sentir ódio daquilo.